CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, há quanto tempo? E eu estava acompanhando a resenha esportiva aí, quando começou, rapaz, tem um cara aí que é o famoso pé de gelo, pé de iceberg, onde ele entra, o time não perde, não ganha nada, congelou até Brasília aqui, rapaz, mas eu tô te acompanhando aqui, viu? Obrigado, então, pela audiência qualificada, direto da capital federal, desejamos sorte aí ao Papão nessa empreitada da segunda fase. Rômulo, vamos lá. O primeiro debate presidencial e as consequências políticas na corrida ao Palácio do Planalto. Debate, né, que aconteceu na Band, foi apenas o primeiro aí no primeiro turno e ainda causa polêmica e ainda repercutindo bastante. Pois é, meu amigo Max, na verdade, esse debate ele foi importante porque a partir dele nós tivemos aí, para os próximos convites, as candidaturas talvez recusando algumas participações. E a gente ficou ligado aí até próximo de meia-noite, no final de semana. Foi um evento que parou aqui o mundo político em Brasília e no Brasil inteiro para acompanhar o primeiro debate envolvendo os principais candidatos à presidência da República. E como era de se esperar, nós tivemos aí a candidatura, o presidente Jair Bolsonaro entrando aí num destempero, entrando aí numa situação em que agrediu, né, ou supostamente teria na intenção dele, veiculado em talvez uma afirmação não muito agradável contra uma jornalista, e foi na avaliação de quem estava na própria campanha dos candidatos, né, foi muito mal nesse primeiro momento. O próprio ex-presidente Lula também não teve um desempenho satisfatório no debate, jogando muito na defensiva. Mas esse primeiro momento foi muito marcante, porque se esperava aí um embate mais entre os principais candidatos, Lula e Bolsonaro, o ex-presidente Lula jogando na defensiva, tentando ali não ser muito incisivo com os demais candidatos, já naquela postura de quem está à frente das pesquisas, não querendo se arriscar muito, acabou que isso não foi produtivo para a campanha dele, não conseguiu captar novos votos aí e até mesmo reforçar aqueles que já tinha uma postura muito aí, talvez, de preferir o não embate. E o presidente Bolsonaro, por outro lado, tentando forçar esse embate, perdendo o controle aí com a pergunta da jornalista, e a própria campanha do presidente avaliou como um ponto negativo, já que é um índice qualitativo que ele busca alcançar, que é o voto feminino, inclusive muito buscado pela campanha que tem feito com a própria primeira-dama, Michele Bolsonaro, que saiu pela culatra porque, de fato, foi uma agressão gratuita. A jornalista não fez uma pergunta diretamente ao candidato, que acabou, então, reverberando muito negativamente para a sua campanha. Então, os principais candidatos não foram bem no debate. Lula pela falta de interesse aí de debater, Bolsonaro pelo destempero aí emocional, que é característico de cada um. Então, nesse sentido, quando os dois candidatos principais não vão bem, que foi o caso no final de semana, os que estão por fora acabam se destacando. Então, Simone Tebet foi a principal na visão geral, vitoriosa desse debate, com Ciro Gomes, porque puderam aí ser mais incisivos nos seus posicionamentos, explicar talvez um pouquinho melhor as suas próprias ideias, ainda que essas ideias não tenham necessariamente o condão de transformar a República num mundo de maravilhas, mas conseguiram compor as suas ideias de maneira mais expressa e mais explícita para os demais que acompanhavam o debate. Então, ficou muito marcada a questão da mulher, em razão do ataque gratuito do presidente, mas também porque é um público que as campanhas procuram avançar, é um público que ainda está um pouco indeciso, principalmente a campanha do presidente Bolsonaro, e ficou marcado aí por esse entrevero entre os candidatos. É claro, Max, que as pesquisas recentes, agora após o debate, mantiveram o cenário anterior. O índice de aprovação do ex-presidente Lula ainda estável na margem dos 40% acima de 40%, o presidente Bolsonaro na margem dos 30%, nessa mesma quantidade das pesquisas anteriores, até porque é até surpreendente, porque nós tivemos aí nos últimos meses, últimas semanas, o auxílio emergencial, a redução aí
do preço dos combustíveis, tentativas que o governo está fazendo para tentar recuperar ou ganhar algum terreno, não vem conseguindo, muito embora a previsão é que nós não tenhamos, a partir do que está acontecendo nas próximas, vem acontecendo nas últimas pesquisas, uma forma de encerramento da eleição no primeiro turno. Apesar de estar aí aproximadamente com mais da metade dos votos válidos pelas pesquisas, a tendência é que isso não se confirme para o próximo domingo de outubro, uma vez que essa terceira via vem, de certa forma, nessas pesquisas, alcançando percentuais um pouco maiores. Então, a tendência é que ganhe um pouco mais de votos, não sendo suficiente para afastar o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, mas suficiente para impedir a vitória do candidato Lula no primeiro turno. Por essa razão, Max, é que a gente observa que, em razão do que aconteceu no final de semana, o candidato Lula, por exemplo, e o presidente Bolsonaro, optaram por não participar de alguns debates, estão estudando a possibilidade de participar do debate da Rede Globo, mas o próprio presidente Bolsonaro cancelou a participação numa sabatina da Rádio Jovem Pan, que teria no outro dia. O presidente Lula não confirmou alguns eventos que faria essa sabatina, que é muito comum acontecer nesse período de campanha. Então, esse primeiro debate deu o tom do que virá nos próximos enfrentamentos entre os candidatos a conferir aí como é que será essa nova rodada de entrevistas com os presidenciáveis aqui em Brasília, meu caro Max. Rômulo, só para a gente dar uma passada aqui, de acordo com a pesquisa, né, do IPEC, Lula segue com 44% e Bolsonaro com 32% no primeiro turno. Aí os dois têm o mesmo índice, inclusive, de 15 de agosto, onde foi publicada, né, a penúltima pesquisa agora do IPEC. E aí, em seguida, estão Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet com 3%, Felipe Dávila com 1%. E esse levantamento foi realizado de 26 a 28 de agosto e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Um detalhe muito grande em relação às pesquisas, e o que a gente acaba acompanhando também, né, Rômulo, é que parece que os votos já estão bem certos. Independente do que aconteça, tem fulano que já vai votar nesse aqui, independente do que ele fale, o que ele faça, e esse aqui também a mesma situação. Ciro, Tebet estão tentando ali catar os indecisos, mas a gente percebe que não está dando muito certo, pelo menos até agora, né? A gente tem 1 minutinho, tá bom? 1 minutinho e meio. Tá, ok. É que nós estamos a menos de 30 dias das eleições, a não ser que haja algo excepcional e improvável, a tendência é a consolidação desses votos que não estarão sob qualquer tipo de mudança de Bolsonaro e Lula. E a questão de Tebet e Ciro é que vai definir se vai encerrar no primeiro turno ou nós iremos para segundo. A tendência, esses candidatos estão com um viés ligeiro de alta, mas muito pouco, e que esse viés de alta impede os 50% mais um votos válidos do primeiro turno, que levariam ao encerramento da eleição. Então, é provável que esses candidatos consigam alguma margem eleitoral até as eleições, o que vai impedir o encerramento no primeiro turno. Essa é a tendência para outubro, meu caro amigo Max Souza. Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação. Tô devendo uma visita ainda em Brasília, mas a gente vai acertar isso direitinho ainda esse ano, tá ok? Muito bem, traga. Gilmar Prete também está convidado para vir aqui. O João Vitor, Tatiane Lobato, traga o pessoal aqui, vai ser muito bem recebido. Tá então bom? Pronto, brigadão. Bom restante de semana para você, saúde e até a próxima. Obrigado, Max. Abraço. Tchau. Rômulo Pinheiro, na Conexão Brasília, coluna Conexão Brasília, toda quarta-feira a partir de 11h20. Bora pro intervalo porque já tem mais informação aqui na última meia hora do Boletim de Notícias desta quarta-feira.